Fala galera, aqui é o Vitor do canal Projeto Canantino em colaboração com o canal Conhecendo o Sobrenatural, beleza? Galera, não esqueça de deixar o seu like, ativar o sininho das notificações. Quem não é inscrito, se inscreva no canal, é muito bom ter vocês aqui. Sejam muito bem-vindos ao canal Conhecendo o Sobrenatural, beleza? Então vamos para mais um relato. Quando o diabo ronda. Acabei de fazer 16 anos, quando meu avô adoeceu de uma doença estranha. Enfraqueceu e seu corpo encheu-se de muitas feridas supurantes. Era um espetáculo bastante irritante. Não só como parecia, mas como cheirava. Estava apodrecendo em vida, diziam as pessoas que nos conheciam. Meu avô e minha mãe diziam que estava pagando em vida tudo o que tinha feito. Segundo contas, ela fez. A botar suas filhas mais uma vez, embora a avó não o dissesse abertamente, na sua juventude a espancou até quase a matar. Como era um homem ambicioso, acreditava-se também que tinha praticado bruxaria e artes negras para obter riqueza. Coisa que eu, em particular, não acreditava, pois embora a família tivesse bastante terra, não éramos ricos e para poder cultivar toda essa terra estávamos endividados com os bancos. Tudo isso eu sabia pela minha própria mãe. A questão é que o avô se deteriorou de uma forma tão terrível que gritava como uma criança, pedindo por favor que o matasse, que não aguentava a dor. Porém, fico triste de dizer, mas o avô virou um show horrível. Quem ia ver, né? Uma pessoa nesse estado de prostração e dor. Claro que muitos médicos o examinaram, mas nenhum conseguia encontrar o mal que o afligia. Lembro-me daquela tarde como se fosse hoje. Vejo-a todos os dias como havia aquela vez. Estávamos ao lado do avô, da minha mãe e da minha avó, dos dois primos e do marido, de uma das minhas tias. Desde o avô se prostrou na cama, sempre havia alguém a olhar por ele. Eu estava com os olhos no chão quando ouvi as pegadas. Eu sabia que em casa não havia mais ninguém e todos estavam naquele quarto. Então, levantei meu olhar e reparei no personagem que estava se aproximando da cama do vovô. Os outros ali não perceberam dele, só o avô e eu. Digo, o avô, porque apesar da sua condição, vi seguir esse personagem com o olhar. Seus olhos mostravam um terror que nunca vi antes nele. O homem em questão era um homem muito alto e sorria para medida que eu andava. Você poderia dizer que ele era bonito e vestia uma forma elegante para ser desses lugares. Sua pele muito branca e seu corte de cabelo recém-feito. E à primeira vista eu só pensei que seria um homem da cidade. Tudo isso que eu narro acontece em coisa de poucos minutos, para não dizer que segundos. O homem segue diretamente para a cama do avô e coloca a mão no peito do doente. O avô começa a gritar e avisa os outros. Eles não veem este homem. O avô grita. Ainda não é tempo. Não era o trato. Ainda não é tempo. Calma, ainda não é tempo. Não é o trato. Eu não tratei com você assim. Repete isso por 3 vezes e falece. Os outros ali presentes levantam-se sem saber o que fazer. Quando a avó dá o seu último suspiro, aquele homem desaparece diante dos meus olhos, né? Porque só eu via. Torna-se ar. Na família e na região falava-se da morte do avô. Muitos diziam que o próprio capiroto o tinha levado.
E eu, pela minha parte, não disse o que vi nesta tarde. Não era algo que eu pudesse dizer assim não mais. Naquela época, os falecidos se velavam em suas próprias casas. Foi assim que no mesmo quarto onde o avô morreu, se adequou uma sala de velação. E nessa primeira noite, o lugar estava cheio de todas as pessoas, familiares, amigos e conhecidos. Muitos por carinho, outros pelo que se dizia de maneira que morreu. E minha mãe, a primeira a entoar uma oração e também o começo dessa noite de horror. Quando ela diz, oremos como primeira frase, o caixão balança de uma forma inexplicável, como se quisesse cair de seus suportes, entendeu? Quando ela começa a orar, o caixão começa a se movimentar, se estremecer. Um rugido infernal se ouve fora da casa e começa a tremer. E você tinha que ver, muitos correram apavorados e outros ficaram muito curiosos, porque sempre tem. Minha mãe, com os olhos desorbitados, ficou em silêncio e com ela todas as pessoas presentes no local. Porém, tudo voltou ao normal. Mas a cada momento que se queria rezar ao cadáver, aconteceu o mesmo. Optamos por ficar então em silêncio, falando entre nós. Na verdade, eu tinha um pacto com o demônio, diziam alguns em sussurros, né? Às 3 da tarde estava marcada a missa e enterro do avô, mas foi impossível entrar na igreja. O peso do caixão era tanto que 12 homens não eram capazes, e quando o padre começava sua oração e jogava água benta nele, o caixão recuperava a vida e rugia, e o rugido, que se ouvia no ambiente para gritar e chorar era incessante. Mulheres e crianças não puderam entrar na igreja. O padre ordenou então que fosse levado diretamente para o cemitério. Mas assim como na igreja, não pôde entrar com o corpo. O peso era insuportável para qualquer número de homens. Eles chegaram a um acordo com o padre. Ele seria enterrado em terras da família e uma missa seria feita em nome do falecido pela salvação. O cadáver foi enterrado atrás da casa, nos arredores. Fez-se um grande altar de flores, mas não foi rezado nenhuma oração. Depois da primeira novena, fomos dormir. Eram quase 8 horas. Uma tempestade, um vendaval atingiu o lugar. Um vento, furacão soprava contra o teto e as paredes podia-se ver como as árvores se bambolavam de uma forma incomum, ameaçando ser arrancadas pela raiz. Efetivamente, no dia seguinte, muitos se acordaram arrancados, assustados, né? O som do vento trazia um rugir que mais parecia o som de uma fera e com estes um gemido de dor. Pelo menos eu pensei ouvi-lo. No dia seguinte, o corpo do avô não estava, e não que eu tivesse desenterrado. A tempestade e as chuvas simplesmente tinham levado o corpo. Tornou-se assim mais popular a crença de que o avô levou o diabo e a alma e o corpo. Aconteceram as nonas. Pode-se dizer que a vida seguiu sua normalidade, mas desde aquela última noite da nona, lá no alto do monte, ouve-se esses gemidos patéticos, seguidos de um rugido tão infernal que faz seus ossos arrefecerem. Pactos não é bom. Eles sempre trazem consequências. E todas as noites, só nas mais frias ou de chuvas, quando os moradores ouvem aquilo, trancam-se em suas casas e dizem simplesmente que o diabo está rondando. Moral da história, galera: evitem fazer esse tipo de pacto. Vivam suas vidas para quem acredita em Deus.
para quem não acredita, simplesmente vivam suas vidas. Porque quando se há pacto, não só pelas suas consequências, mas ele pessoalmente veio buscar o troco. Galera, se inscreva no canal, Conhecendo o Sobrenatural, ative o sininho das notificações e compartilhe os vídeos das redes sociais, beleza? Os links estarão na descrição do vídeo. Também peço, por gentileza, que se inscrevam no canal Projeto Tarantino, que é o meu canal de games. Tranquilo? Galera, fiquem com Deus, até a próxima. Fui!